Uma coisa que eu gostava muito de fazer quando criança era passear de canoa com o meu tio-avô, que era o Tifim. Ele morava ali na prainha, e aí a gente ia passear de canoa, e ele também tinha uma charrete, a gente andava de charrete pela cidade. Gostava muito de comer fruta do pé em várias árvores em Muriaé. No final da Rua Belisário tinha um pé de ingá, que toda vez que que eu subia para comer ingá, eu levava uma coça da minha mãe, porque ela morria de medo de a gente cair dentro do rio e morrer afogado, né? Mas eu ia lá mesmo assim. E no bairro todo tinha muitas árvores frutíferas e eu gostava muito de comer. Ali na Capitão Felisberto, no início do Capitão Felisberto com a Monteiro de Castro, tinha um pé de cacau que a gente pegava muito também, tinha vários pés de manga. E era a maior diversão, assim, eu cresci, tive uma infância muito feliz nesse sentido. E na igreja da Barra, na Imaculada Conceição, né, tinha uma árvore de cipó enorme, para mim era muito enorme, né? Eu era criança, e a gente pendurava no cipós e ficava brincando. A minha herança indígena vem da parte da minha mãe, que herdou da mãe dela. A minha avó materna chamava Olinda. Infelizmente eu não conheci os meus avós maternos, que minha mãe perdeu os pais dela ainda muito jovem. Então eu não tive esse privilégio de conhecê-los. Então minha avó Olinda, ela nasceu no Alto da Serra. O Alto da Serra e a Mata dos Puris ficavam em Morro Alto, que é a atual cidade de Barão do Monte Alto, que naquela época pertencia a Palma. Então, só para vocês terem uma ideia da distância do Alto da Serra para a Mata dos Puris. Tem que lembrar que a minha mãe, ela nasceu no final da década de 30. A memória dela remete à infância dela nesse período. Ela conta que o Alto da Serra que era muito alto mesmo, ela lembra já da existência de várias fazendas nessa região, naquela época já, né? E então era muito alto, descia a pé, no percurso feito a pé, ela passava por Morro Alto, passava por Morro Alto e chegava na Mata dos Puris, no percurso de caminhada de aproximadamente 1h30. A minha avó, ela nasceu no Alto da Serra, os antepassados dela também são todos dali do Alto da Serra. Ela é de uma família numerosa, ela teve 8 irmãos. A minha mãe lembra da fisionomia de algum desses irmãos, que tinham traços indígenas muito marcantes. A avó da minha avó chamava Sinhana, vó Sinhana, carinhosamente chamada de mãe Sinhana. Ela foi uma pessoa muito querida e muito respeitada naquela região, porque ela foi parteira, né? E o ofício de parteira também é uma herança dos índios. Então a minha avó se casou com meu avô Sebastião e eles foram para uma fazenda. Meu avô foi trabalhar nessa fazenda chamada Morro Redondo, que fazia divisa com a Mata dos Puris. Essa divisa era por uma cerca, né? Uma cerca. E o meu avô foi trabalhar ali na lavoura, onde ele plantava café, arroz, feijão, verduras, né? Tanto para a fazenda quanto para a subsistência. E foi nessa fazenda que a minha mãe nasceu e os irmãos dela também nasceram. Então, ela lembra que na infância ela com os irmãos ali, eles tinham medo de pular aquela cerca para a Mata dos Puris para poder brincar, porque era muito escuro, era muito fechada, né? Então eles tinham muito medo de brincar ali. Então aquela região, com o tempo, né, esses fazendeiros eles foram abrindo caminho. E se tornou ali uma várzea, né, uma planície cultivada, né, onde se tinham todos esses produtos aí que eu mencionei. E essas pessoas que moravam ali foram sendo cada vez mais perdendo, né, a referência, perdendo a identidade, né? Tendo que procurar outros locais para viver, para sobreviver, para poder trabalhar. E a minha mãe, ela tem uma memória geográfica ainda muito boa dessa região. Então ela lembra que na porta da casa dela era uma casa, não tinha tijolo, né? Era
de barro mesmo que colocava, casinha de sapê. Então na porta da casa dela tinha uma mina. Ela lembra também do Ribeirão, ela lembra que ela ia buscar debaixo dos cafezais a serralha, que era uma espécie de hortaliça. Então a gente percebe que era uma região realmente muito propícia, né, para habitar dos índios, que foram, né, ao longo lá, né, do século XIX sendo dizimados, né, e os seus descendentes também foram perdendo toda essa identidade também. E a gente ter esse sangue, né, desses antepassados que iniciaram toda essa história, que foi aí o começo de tudo, isso é um motivo de orgulho para mim, para minha família, e poder compartilhar isso é muito gratificante. Eu vou falar um pouquinho, né, sobre um pouquinho que eu tenho, né, de descendência puri, que a minha mãe contava, e hoje, né, a minha mãe já é falecida, mas quando ela vive ainda, contava muito sobre isso pra gente, a história de que a minha, no caso a avó dela, né, a minha bisavó, ela era mesmo puri, assim, de uma forma pura mesmo. Ela vem mesmo dessa raça, né, de índios puris. Então ela contava pra gente que ela tinha sido laçada. Aí eu sempre perguntava pra ela, mas mãe, o que é esse termo, né, de ser laçado, né? Ela fala que ela foi pega no laço, que é uma forma de como as pessoas casavam antigamente. Como aí no caso, a parte do meu bisavô já é da parte português, né? Então ela falava que o meu bisavô laçou ela, então ela foi pega no laço. Isso é uma forma que eles faziam para poder casar, né, na época. Então, assim, eu acho que é uma forma meio forçada, né? De, tipo assim, era no caso, na época, um tipo de namoro, na verdade, né? Pegava e casava, né? No caso, fazia lá a sua família e tal. E uma parte que eu achei também muito interessante, que a minha mãe contava, era que a minha bisavó, quando ela veio para a cidade, que no caso ela foi laçada e eles trouxeram ela para a cidade, né? Quando ela foi trazida para a cidade, então aí ela viveu, né, na roça muitos anos. Ela vivia com seus costumes, né, assim, no meio do mato, corria muito no meio do mato, vivia no meio do mato mesmo, né, com os índios mesmo. Então a minha mãe contava que quando ela foi trazida para a cidade, ela ficou muito triste, muito assim chateada, muito magoada, porque ela foi tirada da área que ela tinha costume, né, dos seus costumes. Então ela veio a falecer muito rapidamente, porque ela tinha os seus costumes, no caso, os seus tipos de, né, aqueles tipos, né, de costumes dos índios, que eram os seus remédios naturais, eram as suas comidas lá, né, do meio do mato, era tudo tirado, né, naturalmente. Então eu acho que isso deixou ela muito chateada, muito magoada, porque ela foi forçada, no caso, a vir para a cidade. Então, aí nisso ela veio a falecer muito rápido, né, devido a isso. Meu interesse, né, pela minha etnia é desde sempre, mas um fato marcante também é quando eu estudava no Colégio Desembargador Canedo, que a professora mandou a gente fazer um trabalho sobre o Dia do Índio, né? Aí eu falei, professora, eu sou puri, né? E contei para ela que minha avó contava a história de que a minha bisavó foi pega no laço e que eles viviam no mato e essas coisas. E ela disse, então você pode pesquisar a história do seu povo. Aí ela me indicou que fosse na biblioteca municipal e locais assim. Então eu fui na biblioteca municipal de Muriaé, fui no Colégio São Paulo, no Colégio Santa Marcelina,
mas me informaram que não existia nada referente. No Colégio Santa Marcelina eu consegui uma página que falava muito vagamente sobre os puris em Muriaé. Então eu só vim ter acesso aos relatos dos viajantes, Guinevere e etc. quando eu conheci o movimento de ressurgência puri através do Marcelo, que é um historiador, e do Bruno. Então aí eu fui conhecer a parte acadêmica, né, que se tem, os relatos históricos que se tem do meu povo. Minha história com o MRP começou no ano 2000, 99, 2000. Eu fui morar no Rio de Janeiro, eu tinha 17 anos. Foi quando eu conheci aquele que viria a ser meu futuro companheiro, pai do meu filho mais novo. Conheci o Bruno Jorge, Quaorum Puri, e ele era historiador, então a gente começou a conversar e ele era muito interessado na temática indígena, e ele também, descendente de Puri, de Cataguases. Então isso foi uma conexão imediata, a gente conversava muito sobre isso. Enfim, os anos se passaram e eu casei de novo, tive filhos com outras pessoas. E no ano de 2011 eu tive um episódio engraçado na internet, que eu tinha ficado loira e tudo, e era um momento em que a gente estava fazendo estava sendo feita na internet uma campanha em apoio aos Guarani Kaiowá, e uma moça aleatória compartilhou minha foto me chamando de Barbie Guarani Kaiowá, me debochando de mim, né? Então eu fiquei muito revoltada, eu escrevi, repostei, escrevi que eu podia ter o cabelo pintado de loiro, mas eu realmente era indígena, eu era puri, né? Porque a minha avó não dizia que a gente, você é descendente, você é puri. Então eu cresci sabendo que eu sou puri e não admito que ninguém diga o contrário. Então essa moça queria desqualificar a minha participação naquela campanha ali, por eu estar loira. Então isso para mim começou de novo ali, começou a borbulhar essa vontade de fazer as pessoas entenderem que ser é pertencer, né? Nem todo mundo se sente pertencendo à sua etnia de origem, mas eu me sinto no direito e na obrigação de falar quando algo está acontecendo, está sendo errado. Então foi aí que eu comecei a usar o puri na internet. E nesse inteirinho estava acontecendo um movimento de resistência indígena no Rio de Janeiro, que Bruno participava. E ele, sabendo que eu sou puri, ele encontrou com outros puris na aldeia Maracanã e começaram ali um movimento de autoafirmação. Então ele me convidou para participar. Falar de história regional é sempre um prazer. A pesquisa é minha direção, a pesquisa é minha guia. E eu posso dizer a todos vocês que após aí mais de 20 anos dedicando a catalogação, levantamento, escrita relacionada a essas fontes da região de Muriaé, e eu estou dizendo aqui não somente Muriaé, mas relacionado principalmente à história regional, eu me sinto muito à vontade, eu diria até um certo envaidecida com a oportunidade de falar um pouco sobre aquilo que eu tenho produzido. Eu posso dizer que hoje a gente já tem condição de afirmar que a gente entende muito melhor o que é Muriaé e sua região de maneira mais aprofundada, principalmente relacionada ao século XIX ou do período do Império Brasileiro, início da República, que é o meu foco de pesquisa principal. Para que a gente possa falar um pouco desses indígenas que habitavam aqui, é interessante eu entender o que é essa região, né? Porque quando a gente fala em um conceito de região, é importante a gente entender que
essa região, ela não é uma região baseada somente numa fronteira geográfica e territorial, mas é uma fronteira fluida, né? É uma fronteira que você tem lá no século XIX, a constituição administrativamente de povoados, de vilas, de freguesias, de paróquias, de municípios, mas a gente deve entender essa região de Muriaé ligada a várias outras regiões, ou seja, a influência que Muriaé recebe no século XIX está relacionada à região como um todo e, quiçá, do Brasil como um todo naquele momento. Para que a gente possa, nós tivemos aqui em 2008, se não me falha a memória, o encerramento do segundo seminário de História Econômica e Social da Zona da Mata Mineira, que inclusive aconteceu na Faculdade Santa Marcelina, em Muriaé, que o encerramento foi com o professor, hoje da UFMG, Renato Pinto Venâncio. Na oportunidade, o professor Renato, ele trouxe exatamente essa abordagem de se pensar os indígenas em áreas de sertões, que é inclusive a área em que Muriaé pertencia ou era considerado, que seria exatamente essa barreira de floresta existente entre a Serra do Mar, chegando até a Bahia, né? E ele dizia na oportunidade que era muito comum o historiador dizer que não estudava os indígenas porque não tinha fonte. Me lembro como se fosse hoje ele afirmando: as paróquias estão cheias deles. E foi exatamente o que eu fiz, né? Eu tentei entender os puris e os coroados, que eram os principais grupos indígenas que habitavam a região de Muriaé, a partir desses registros paroquiais, principalmente batismos e casamentos. Além disso, é importante a gente trazer também os viajantes que aqui passavam. Qual a visão desses viajantes lá no século XIX? Né? Esses viajantes geralmente eles eram contratados pela coroa, exatamente para descrever essa sociedade do Império Brasileiro, principalmente com a chegada de Dom João VI. E o Saint-Hilaire, ele nos traz algumas características bem interessantes a respeito desses sertões, que eram exatamente essa paisagem residida por esses indígenas. Me lembro muito assim das dificuldades que o Saint-Hilaire colocava, inclusive, em determinadas áreas desse sertão, que não havia rios navegáveis, que eram florestas densas. E ele diz até que algumas árvores eram tão altas e tão fechadas que você de baixo não conseguia visualizar o céu. Então a gente percebe qual o ambiente ou qual o habitat, né, que esses indígenas residiam. Além desses viajantes, nós usamos alguns clássicos da região, como o próprio Paulo Mercadante, como o próprio Olian José, e como o próprio Alberto Lamego, assim como algumas pesquisas anteriores à nossa. Poderia citar algumas delas aqui, mas vou me privar exatamente porque o tempo não é lá grande coisa, é curto, né? Mas apenas vou aqui pontuar uma fala do Paulo Mercadante, que me é um livro dele de 1973, que ele diz o seguinte: esses puris, eles utilizavam do fogo obtido através de atritos. Esses índios, eles viviam da caça e da pesca, mostrando-se violento na guerra. O próprio Alberto Lamego, ele vai dizer que o puri, geralmente, ele era muito sossegado. Ele tinha uma estatura mediana, forte, mas eles não eram muito agressivos. Eles só eram mais agressivos se eles fossem atacar. Aí sim, eles agrediam, né?
Então a gente percebe que quando houve a política do império, né, entre final de colônia e início de império, a ideia de povoar os sertões leste, que incluía inclusive São Paulo do Manel-Burgo, que é hoje o Muriaé, a ideia era exatamente fazer com que, após o declínio do ouro, né, a redução da extração aurífera na região central de Minas Gerais, principalmente, que abrissem outras regiões de acesso. E qual era a região, entre aspas, desabitada naquele momento, pelo homem branco? Exatamente os sertões do leste. Isso não quer dizer que antes da abertura oficial dessa fronteira para chegada, né, partindo lá da região do Presídio com o Guido Tomás Marliere e mais adiante, né, com a chegada do Constantino Pinto em Muriaé em 1819, exatamente com o objetivo de catequizar, de aldear, de domesticar esses indígenas que residiam na região, isso não quer dizer que não existiam moradores aqui. Isso fica muito claro quando a gente pega, por exemplo, alguns inventários post-mortem da década aí de 30, 40, que traz inclusive produções agrícolas e ocupação dessa terra por doação de sesmarias anterior a 1819. Então a gente percebe que antes da abertura oficial pelo governo provincial já haviam residentes brancos, além dos indígenas, óbvio, mas só que essa ocupação ela era espaçada, né? Ela era não existia vila, existia indígenas. Obviamente que esses indígenas eles viviam em contato com a natureza a partir daquilo que a natureza lhe permitia. Metodologicamente falando, nós podemos utilizar inclusive também nessas pesquisas de mapas. E um desses viajantes que inclusive transfere esse perfil geográfico para mapa é um alemão que ele passa por aqui em 1821 e ele traz exatamente a Pedra Santa, a Pedra de Santa Maria, o Pontão, o Rio Muriaé, o Robson Cruzoé, o Rio Pomba. E nesse desenho que ele faz, inclusive eu tive a oportunidade de utilizar isso na minha tese de doutorado, ele vem trazendo, ele define que na margem direita do Rio Pomba residiam os índios Puri e que da margem esquerda, ou seja, para o lado de Leopoldina, residiam os coroados. E por que coroado? Por causa da coroa mesmo, né? A ideia de rapar o cabelo na parte de baixo e deixar exatamente a coroa de cabelo mais acima. Então, isso diferia as duas principais tribos indígenas da nossa região. Isso não quer dizer que na região do Rio Pomba, na região de Visconde do Rio Branco, na região do Vale do Rio Doce, por exemplo, que não existiam outras tribos. Eu poderia afirmar que pelo menos os botocudos, os xopotós e outros que residiam por aí. Aqui na nossa região, a documentação não me trouxe ainda nada em relação além dos Puri e dos Coroado, né? Então, se eu pego, por exemplo, a documentação da Matriz São Paulo, se eu pego a documentação do Fórum Tabelião Pacheco de Medeiros, o que eles trazem são exatamente essas duas grandes tribos, com uma predominância dos Puris. Quando o Constantino Pinto ele é indicado para vir para Muriaé, ele vem exatamente com essa função: vamos trazer, vamos catequizar, vamos ensinar o catecismo, vamos batizar, para ser inclusive mão de obra, né? Para ser uma das condições de trabalho. Falando de Constantino Pinto,
nós tivemos acesso ao inventário pós-mortem de sua esposa. Constantino, ele teve a oportunidade de ter escravos, de ter uma plantação de milho, de feijão, de ter animais, né, porcos. Mas Constantino era de Barbacena. Ele nasceu lá em 1784 e foi nomeado exatamente para vice-diretor dos índios. Assim que, né, logo depois que foram demarcadas as terras, né, para os indígenas que aqui residiam, e é bom dizer que o aldeamento do Manelburgo, que é o aldeamento de Muriaé, era o aldeamento de maior número de índios de Minas Gerais. Cerca de 1000 índios possuía esse aldeamento. Para vocês terem uma ideia, através de uma carta expedida no Arquivo Público Mineiro, isso está inclusive na revista do Arquivo Público Mineiro, datado de 1819, página 16 e 17, essas terras indígenas aqui da nossa cidade de Muriaé, ela ocupava desde a Pedra da Santa Maria até a região do Divisório, ou seja, a área central da cidade de Muriaé toda era demarcação indígena. Então a gente percebe que, apesar de haver essa demarcação, a gente observa que pouco ou nada valeu. Teve um caso que eu tive a oportunidade de estudar, baseado numa ação de libelo, que é um puri, que é o Manuel Puri, que entra com recurso contra o seu Antônio, que entrou nas suas terras, que matou seus capados e que derrubou o seu milho. E ele alega que aquelas terras eram terras de demarcação. Resultado, o seu Manuel Puri perde na justiça aquelas terras. Então, se nós temos, esse foi um caso assim avulso que eu estudei. Então, se nós vemos, né, que o problema da terra indígena no Brasil hoje é um problema ainda evidente, principalmente na região norte e nordeste, talvez até norte de Minas, norte do Espírito Santo, a gente percebe que no século XIX a situação também era extremamente complexa, exatamente porque a lei, né, a legitimação, a validação da lei, ela tendia para o lado mais forte, né? O que podemos fazer uma série de críticas, inclusive na atualidade. A Marina Machado, que é uma especialista em tribos indígenas, principalmente na região de Vassouras, no sul fluminense, ela vem dizer que o regulamento das missões, que foi uma lei criada em 1845, exatamente para observar, para reconhecer esse direito de posse dos indígenas, ela afirma que, embora reconheça o direito de posse das terras, né, para os índios, não se estendem, essa lei muitas vezes ela não se estende aos índios selvagens. Então, na verdade, a gente percebe que há um menosprezo, um desrespeito, uma imposição do próprio índio adaptar culturalmente ao branco. É tanto que, para ele ser batizado, para se dizer um branco, inclusive até para a própria fonte desaparecer com a designação dele de tribo, ou trazer um sobrenome tido por um branco, ele tinha que aprender o Pai Nosso, a Ave Maria e o Crê em Deus Pai. Se ele não fosse, ou se ele não se adaptasse, fica melhor, a essa cultura imposta, ele poderia ser morto na Guerra Justa, né? Isso depois foi abolido, muito embora a gente saiba que a nossa região de Muriaé hoje há um desaparecimento,
um apagamento dessa história entre a população de maneira geral. Muito embora a gente perceba traços característicos na feição, no tamanho, na cor da pele, a gente bate os olhos, a gente percebe traços indígenas, mas que a gente não valoriza e muito menos a gente trabalha isso com os nossos alunos. Com o passar dos anos, mais ao final do século XIX, maior seria o contato interétnico desses indígenas com escravos, com crioulos, com alforriados e com brancos. Então a gente percebe também que a própria documentação, isso fica muito nítido em alguns dados que eu vou repassar para vocês aqui. Quanto mais próximo ao século XX, maior o desaparecimento desse grupo na documentação paroquial. Entre 1852 a 1854, nos livros paroquiais da Matriz São Paulo, nós temos 20 batismos de índios. De 1855 a 1857, nós temos 30. De 58 a 60, também 30. De 61 a 63, 70. De 64 a 66, 8. De 67 a 69, 12. De 70 a 72, 5. De 73 até 75, 12. A partir desse momento até 1888, que foi a análise que eu fiz, a gente vai ter uma redução drástica nas fontes paroquiais de batismo desse grupo étnico. Então a gente percebe essa ideia de apagamento. Com relação aos puris e coroados, a gente percebe uma superioridade bem significativa de puri em relação a esses coroados. Eu tenho esses dados aqui, mas em mãos não, mas isso fica muito nítido aqui na minha pesquisa. Entre mães puri e pais puri, nós temos uma superioridade de mães em relação aos índios homens. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a mulher índia, geralmente ela constituía família, e aí entra uma série de conceitos que não caberiam trazer aqui, mas ela teria filhos, vamos dizer assim, com homens brancos. Desse total, de 1850 a 1888, nós temos mães puri, 118, coroada, 10, aqui na Matriz São Paulo. Pais puri, nós temos 5, coroado nós não temos nenhum. Só para vocês verem aquilo que nós trouxemos. Isso no caso em que o vigário anotava o grupo étnico na qual ele pertencia, porque às vezes ele trazia assim, João, índio, e não trazia de que grupo ele pertencia etnicamente. Tivemos oportunidade também de analisar quem eram os padrinhos de batismos desses índios. Naquele momento em que não existia registro civil, porque o registro civil ele só passa a existir a partir da República em 1889, nós só tínhamos o batismo como documento oficial que comprovasse o nome e que você existia, Então, o padrinho naquele momento, e eu diria também até hoje, ele tinha um significado muito importante, exatamente porque caberia a ele a proteção, o encaminhamento na vida. Os pais escolhiam geralmente alguém que pudesse dar alguma segurança àquela criança que estava sendo batizada. Então nós temos aqui em Muriaé uma predominância de padrinhos e madrinhas livres,
com um total de 95,78% para os padrinhos e 95,08% das madrinhas. Temos 2 casos de madrinha que são índias, aliás, que são escravas. Temos 2 casos de determinação de categoria de etnia, que são 2 madrinhas apadrinhando, num total de 142 batismos analisados. Com relação aos casamentos, há uma queda drástica, levando em consideração que o casamento também era um ato oficial, era um ato celebrado pela Igreja Católica, mas isso não quer dizer que outras pessoas não coabitavam, não constituíam família sem se casar. Aliás, isso é uma predominância para os escravos aqui em Muriaé. Há uma quantidade muito grande de filhos naturais para escravos. Isso quer dizer que a grande maioria não constituíam família, né? Ou simplesmente moravam na mesma casa. Nós temos 2 casos de casamento puri apenas e mais nada, de puri com puri, né? De homem puri com mulher puri, porque a gente pode pensar também que houveram outros casamentos, principalmente os dados do batismo nos encaminham para isso, que muitas mulheres indígenas poderiam contrair matrimônio com brancos, só que a fonte paroquial ela omite, o padre não anota. Então a gente não tem como saber, né, se aquela mulher realmente é casada ou não com um branco ou não. Nós entendemos que nós vivemos o racismo estrutural, então, sendo assim, a nossa instituição e todas as outras instituições, elas são acometidas pelo racismo institucional, que vai contra toda a nossa questão da nossa origem. A formação do nosso povo é uma formação multiétnica, pluriversal, e nós devemos valorizar todas as culturas, que são as culturas que formam o nosso corpo físico e cultural. Qualquer forma de desprezo dessas manifestações é uma ação que vai contra a nossa própria identidade enquanto povo. Nós precisamos resgatar as nossas identidades para fortalecer a nossa existência enquanto povo. Eu gostaria de falar, então, da relevância, né, dos estudos dos povos indígenas. Eu acredito e defendo que uma das razões do nosso atraso social é a nossa dificuldade em reconhecer e valorizar as culturas que fundam a nossa nação. Nós temos que entender que a nossa nação oficial, que está nos documentos oficiais, que está inclusive no nosso hino nacional, na nossa bandeira, não representa de forma alguma a diversidade étnica e cultural do nosso país. A nossa representação política não reflete a nossa realidade enquanto povo. Dentro de Muriaé, por exemplo, nós temos aqui na região da Zona da Mata como um todo, nós temos a presença dos povos puris. Há quem diga erroneamente que os puris eles foram extintos. Esse povo não foi extinto, gente. Esse povo se adaptou para conseguir sobreviver. É uma estratégia de sobrevivência. Eles estão aí. Eu saio na rua aqui na cidade de Muriaé e eu vejo os puris nos rostos das pessoas. Eu vejo os puris na cultura das pessoas de Muriaé. Então é preciso resgatar essas identidades e fortalecê-las. Porque esse povo puri passou por um processo de violência tão grande, era um povo nômade, né? E há quem diga erroneamente também
que era um povo extremamente pacífico no sentido de que aceitava a colonização, mas como que aceitava a colonização se esse povo ele foi violentamente dizimado, drasticamente e terrivelmente dizimado? Nós não podemos falar de passividade quando você tem a aniquilação física de um povo. A cultura do povo puri continua, segue firme, forte, ainda que dissimulada, porque às vezes o povo tem que dissimular para sobreviver. Isso aconteceu com os negros também. O que nós chamamos de sincretismo, na verdade, é fruto de uma violência e o povo precisa se adaptar a essa violência. E o que faz? Mascara para sobreviver, dissimula para poder sobreviver. Então não me venha com essas ideias de passividade, de um povo dócil. Que docilidade é essa? Nós não queremos docilidade. Nós, não, enquanto povos originários, falo enquanto representante do povo negro, não existe essa docilidade em povos que são subalternizados, que são violentados culturalmente e fisicamente. Não existe docilidade. Ninguém aceita aprisionamento. Os professores e profissionais da educação, às vezes, não estão preparados para abordar. É preciso ter tempo para pesquisa e, às vezes, o professor não tem tempo para isso. A carga horária é elevadíssima. E como ele vai ter tempo para buscar as novas pesquisas? Um exemplo é essa questão dos povos puris. Tem muitas pesquisas divulgadas e muitas pesquisas que estão sendo realizadas nesse âmbito. Pesquisas sobre quilombolas também, pesquisas atuais. Mas é preciso ter tempo para estudo, é preciso ter capacitação, é preciso que o Estado assuma a sua responsabilidade de capacitação dos professores e exija das editoras a produção de livros didáticos que abordem essas temáticas de forma honesta e não da forma covarde como vem sendo abordada. É preciso ter uma biblioteca equipada com histórias, com narrativas diversas, narrativas que representem a voz de povos que foram subalternizados, que foram impedidos de emitir as suas próprias visões, perspectivas da história do Brasil. O Brasil precisa resgatar sua dignidade e só vai resgatar sua dignidade enquanto país quando assumir que essa nação foi construída com violência e com desrespeito. Então é preciso fazer o caminho. Tem um adinkra no povo Nagô que é muito interessante, que é um pássaro. Um adinkra é um símbolo, uma escrita simbólica, que tem um pássaro que ele está caminhando e olhando para trás. E significa volte e pegue. Eu acho que esse é um imperativo maior que nosso país precisa fazer. Então por isso que trabalhos como esse que estão sendo produzidos agora são trabalhos essenciais para a gente fazer esse exercício de voltar e pegar a nossa ancestralidade, a nossa raiz, a nossa identidade. Existem várias pesquisas que trabalham com a questão da regionalidade, com os nativos da nossa região, especialmente os nativos aqui de Muriaé. A contribuição desses nativos para a nossa sociedade, a contribuição cultural desses nativos do ponto de vista econômico, do ponto de vista territorial. Inclusive, nas nossas aulas são abordadas essa temática de forma que venha desmistificar como que o indígena era tratado, aquela forma do indígena preguiçoso, o indígena que não fazia nada. Tudo isso é mostrado para os nossos alunos de uma forma bem crítica, com bastante referencial teórico. A gente vem trabalhando para que a história da cidade, que o patrimônio histórico seja preservado de todas as maneiras, no patrimônio material, no patrimônio imaterial, que é hoje muito valorizado também nos modos de vida, nos costumes, nos hábitos das pessoas. Então nós temos um trabalho geral ligado a patrimônio histórico.
não temos aqui na Fundação um trabalho focado em cultura indígena, mas nós temos também editais de cultura, né, políticas culturais que viabilizam aos historiadores, às pessoas da educação, às pessoas interessadas na área, a produção, por exemplo, de livros, né? Nós temos muitos escritores que lançam seus livros pelo Fundo Municipal de Incentivo à Cultura, que é a nossa lei Alcípides Vermelho. Então, é esse trabalho que nós temos. O nosso memorial municipal, ele foi criado junto à Fundarte, esse trabalho de memória na cidade, desde 1997. Nós fizemos um restauro, uma reforma no prédio que era da antiga prefeitura de Muriaé, que é um prédio muito bonito no centro da cidade, para que ele fosse o nosso memorial municipal, que é a sede do museu e do arquivo histórico, né, que é aberto à visitação e à pesquisa durante toda a semana. Então é esse trabalho que nós fazemos, que não é ainda focado, direcionado em cultura indígena. Tem artefatos e que permite estudos, né, e inclusive captação de recursos para os estudantes e os produtores culturais e artísticos que quiserem focar nessa área. O acervo do Memorial Municipal é oriundo de outros 2 museus que existiam em Muriaé nos anos 70. E o Memorial Municipal foi criado nos anos 90, com esses materiais, com esses objetos e vários outros que foram sendo reunidos ao longo dos anos. Os objetos do memorial relativo aos índios puris ficam nessas 2 vitrines, né, que a gente conta um pouco da história dos índios, através de imagens, né, e os objetos em si. A gente tem aqui no memorial 7 machados, né, que os machados do nosso acervo são essas pedras, né, dos índios puris, que eles são amoladas nas beiradas, né? Então essas pedras eram amarradas numa madeira, no cabo de madeira, né, e serviam para cortar árvores, para matar animais, para descarnar os animais, né? Então os índios puris usavam muito esses machados de pedra, né, tanto polida quanto lascada. No acervo também a gente tem 2 línguas de peixe. Essas línguas de peixe, quando elas ficam secas, elas ficam muito rígidas e servem para ralar. Então os índios puris usavam para ralar a mandioca, né, e fazer farinha de mandioca para se alimentar. Também na nossa vitrine a gente tem algumas flechas, desenhos de outros tipos de trabalho manual que os índios faziam, né, que são uma cesta, objetos de enfeite, né, colares, e também as redes, as flechas e os arcos. Também temos na nossa vitrine um pouco de poalha, né, que a poalha é justamente a primeira fase econômica da nossa cidade, que os índios colhiam essa poalha, ela era muito valiosa, né, e os homens brancos trocavam com os índios puris por cachaça, né. Isso foi um fator de degradação da nação puri. Então, como era muito valiosa, os homens brancos tinham faturavam muito com essa poalha, né? A poalha tinha inclusive cotação na Bolsa de Londres, para vocês terem uma ideia da valiosidade dessa raiz medicinal. Os índios puris são os primeiros habitantes da nossa região, né? Então, preservando esses objetos aqui no memorial, a gente está contribuindo, né, para a preservação da memória, né, para a perpetuação da memória da nação puri. Eu gostaria de iniciar com um poema que eu considero maravilhoso,
que é um poema de Salgado Maranhão, que vai falar sobre isso tudo que eu falei até agora. Chama Trans. Estou grudado à pele destes signos, que me adestram pela noite memory. Por eles me relâmpago entre matilhas, neles teci minhas ráfias de luz e sombra. Deles são meus labirintos de safira. Um dia uma fênix grafou meu nome em suas asas. Desde então me encanto, apenas para renascer, transbordante de mim. Esse é um poema que traz essa questão toda, né? O poema Trans de Salgado Maranhão, que traz essa questão toda da nossa existência multiétnica e pluriversal. Eu sou descendente dos botocudos. A minha mãe sempre contou que a minha bisavó, ela foi pega no laço, no meio do mato, né? No laço, naquela época, pegava muitos índios assim, para educar, né? Conviver no meio das pessoas. Então, aí ela foi pegando o laço, então aí veio a minha avó, aí da minha avó veio minha mãe, aí minha mãe conta que realmente, quando eu ia visitar ela, nossa, o rosto dela era índio mesmo, de sangue mesmo, sabe? E o cabelo enorme, tanto que ela envelheceu, como os índios têm uma doença nos olhos, pode ficar cego, né? Então ela morreu assim cega, na cama, mas o cabelo grandão, branquinho, entendeu? Então por isso eu sou descendente dos botocudos. Nós somos de Governador Valadares, eu vim pra cá, né? Depois que a gente arruma família, né? Aí a gente tem que seguir a vida. Eu fico assim, muito feliz de contar pra ela que eu sou descendente de índio, sabe? Eu acho muito bacana e bonitos também, né? Interessantes. E eu não sei se é mesmo do sangue, eu adoro tomar chá. Eu não gosto muito de tomar remédio não, sabe? Eu gosto mais de tomar chá. E a minha descendência indígena é o Ticuna, da região do Amazonas, Manaus. A maior parte está localizada lá. Eu moro aqui com meus pais adotivos, creio eu que com 2 meses, 3 meses de idade a gente está junto. Mas sempre me foi colocado a minha descendência, porém a gente não sabia, talvez, por onde estar procurando, até porque era muito mais difícil a gente estar pesquisando, estar fazendo algo do tipo. Mas agora tudo ficou mais fácil, então hoje existe sim contato direto entre eu e a minha mãe biológica, que me passou bastante informação da minha origem, que é o Ticuna. Dentro do Ticuna a gente é dividido por clãs terrestres, voadores, aquáticos, né? E o meu clã é o clã da saúva, que é o clã da formiga caçadeira. Algo direto que talvez eu possa ter, que é um povo bastante ligado na questão da música, tanto que a sua linguagem acaba sendo uma linguagem única e ela é um pouco cantada, um pouco arrastada. Eu não sei falar ainda, meus estudos começaram há pouco tempo, né, por conta do contato, mas creio que nossa relação e algo que eu faço em comum com a cultura seja a música. Acho importante sim estar tentando levar essa história de luta, né, de sobrevivência, de formas de vida, né, para ter mais pessoas. Então acho interessante sim estar mantendo essa cultura, não só do meu povo, mas como de outras etnias também, né? É sempre fundamental a gente estar sabendo a origem de um povo ou até mesmo de um local em específico. E com esse meio que a gente tem hoje muito grande de pesquisa, eu acabei também fazendo um novo contato, né, com primos meus que residem até próximo. Eu tenho 2 primos em Juiz de Fora e tenho uma tia e um primo
em Guarapari, né? Então, o contato agora sim ficou muito mais fácil e até próximo, né? Nós precisamos resgatar os nossos povos fundadores, os nossos povos originários, negros, indígenas, quilombolas, para poder fortalecer as nossas raízes. Nós já temos muito bem validada a nossa raiz europeia. Essa a gente não precisa trabalhar, ela está aí dominando a nossa existência. Lamentavelmente, ela domina a nossa existência de uma forma quase que impedindo outras existências culturais que nós temos no nosso país. Então daí a importância da gente trabalhar, e isso nós não estamos fazendo nenhum favor, isso é garantido pela Lei 10.639 de 2003, né? Então nós temos ordenamentos jurídicos que exigem esse trabalho. Agora nós sabemos que no nosso país nós temos uma cultura muito prejudicial, que é a cultura de existe uma lei, mas essa lei acaba não sendo cumprida. É dever da escola trabalhar uma educação antirracista e uma educação que valorize a pluralidade étnica e cultural, que é a pluralidade étnica e cultural que rege a nossa nação. Eu gosto muito de ler um pesquisador quilombola, uma pessoa de uma sabedoria, um grande mestre chamado Nego Bispo. Ele tem um trabalho maravilhoso e ele defende o conceito de confluência. Então nós temos que trabalhar dentro do conceito de confluência e entendermos que qualquer existência monoteísta, monocultural, ela é prejudicial para nós. Nada que é mono nos alimenta, apenas nos aprisiona, né? E aí surge então o reconhecimento das contribuições que esse estudo, que essa pesquisa, que esse desenvolvimento dentro da sala de aula ele vem a trazer para todos nós. Nós somos um povo que não caminha direito. Nós não caminhamos com todas as pernas que temos. Nós somos um povo que manca na hora de caminhar historicamente. E isso se dá exatamente por esse não reconhecimento da nossa tão rica diversidade. Essa busca dessa questão da pureza, eu não sei de onde que veio isso, nesse ambiente que nós temos, que é um ambiente geograficamente, biologicamente, culturalmente diverso. É preciso que nós resgatemos essa característica para que seja possível a gente conviver enquanto povo, reconhecendo as nossas identidades, a nossa pluralidade, valorizando isso, para que a gente possa sair do abismo social em que a gente se encontra. O nosso país não evolui, a razão do nosso atraso social, político, econômico, é porque nós queremos ser algo que não somos. Nós não somos um povo europeu. Nós somos um povo latino-americano caracterizado por essa confluência de culturas, principalmente afro-indígenas, que são as nossas raízes, digamos assim, que nós desprezamos, né? que o nosso povo, nessa visão oficial e macro, acaba desprezando, que não está dentro dos currículos escolares, que não está dentro do livro didático. Isso é problemático para todos nós. Então, o curso técnico em agroecologia integrado ao ensino médio oferece várias possibilidades de trabalhar a temática indígena nas disciplinas do eixo tecnológico, seja no primeiro ano, no segundo ou no terceiro. A matriz do curso, a gente pode dizer que ela conversa o tempo todo com os temas relacionados ao meio ambiente, seja no cuidado com o solo, com as nascentes, os rios, com a natureza de forma geral. Há muitos conteúdos que valorizam os conhecimentos dos povos ancestrais,
na construção das práticas agrícolas, no uso das espécies e no manejo da biodiversidade e da agrobiodiversidade. No primeiro ano, por exemplo, os estudantes têm a disciplina de Introdução à Agroecologia, que traz essa história das agriculturas, valorizando o conhecimento ancestral, perpassando pela Revolução Verde, com seus impactos e problemas, né? E fala do surgimento da agroecologia, aprofunda isso, discute os seus princípios, seus conceitos, introduz técnicas de manejo agroecológico que vai ser usada nas demais disciplinas ao longo do segundo e do terceiro ano, mesmo no primeiro, né? Então, para ter ideia, junto com essa disciplina de Introdução à Agroecologia, os estudantes vão ter contato também com a disciplina de Educação Ambiental, com o manejo agroecológico do solo, com a gestão de recursos hídricos, a ecologia, que são também disciplinas que aprofundam o manejo agroecológico dos agroecossistemas. Já no segundo ano, os estudantes eles vão ter mais aulas práticas do que no primeiro ano, tá? Então eles vão para o laboratório, vão identificar as plantas medicinais, tem uma disciplina específica que fala das plantas medicinais, então vão falar dos seus usos, vão manuseá-las no laboratório para diferentes fins. Também vão para a cozinha, na disciplina de agroindústria, por exemplo, vão processar diferentes produtos regionais, muitos deles passando por processos de beneficiamento até milenares, né, como é o caso da farinha de milho, farinha de mandioca, os polvilhos de mandioca, de milho, de araruta. E muitos desses conhecimentos eles têm raízes nas culturas indígenas que permanecem na cultura atual. No campo também, esses estudantes vão conduzir, por exemplo, os trabalhos da horta, nos cultivos também de milho, de feijão, que são as culturas anuais, mandioca, abóbora, cana, né? Eles vão identificar insetos que podem causar danos às culturas, identificar doenças, né? Vão aprender na prática, por exemplo, que solo sadio é um solo vivo, rico em matéria orgânica, que absorve água, que permite que essa água o adentre, indo alimentar as nascentes e o lençol freático. E no terceiro ano, na verdade esse estudo ele começa também no segundo ano, que é o manejo agroecológico dos animais. Os estudantes eles vão perceber que os animais também precisam ter qualidade de vida. Então eles vão ser criados de maneira com mais espaço, com uma diversidade maior de alimentos, com mais saúde, produzindo assim carne, leite, ovos também mais saudáveis para o nosso consumo. Nessa disciplina também tem o manejo das abelhas nativas, com seus diferentes tipos de mel usados na medicina, e isso também é um conhecimento trazido pelos indígenas.